Olá pessoal, sou a professora Zenaide. Falaremos um pouquinho hoje sobre regência verbal e nominal. Começarei com a verbal, né? E depois a gente fala um pouquinho da nominal. Primeiro, o que é essa regência? No que ela vai te ajudar? Regência me lembra muito o regente de uma orquestra, né? Então, para que a orquestra funcione, tem que haver uma harmonia para que se entendam, né? Eu sei qual é a ordem que o regente está me dando e eu sei o que eu tenho que fazer, né? Vou tentar relacionar um pouquinho com a regência verbal e nominal, porque o que ela quer dizer? A regência verbal é o que o verbo está pedindo. Ele próprio precisa ou não de um complemento, que aí eu vou falar de objeto, né? E a regência nominal também. Então, dependendo da palavra, ela não vai ter um significado sozinha, dependendo do contexto, porque ela exige ou uma preposição, né? Então, se eu pensar no verbo gostar, você automaticamente pensa de que ou de quem, né? Por quê? Porque o verbo gostar, na sua regência, ele pede a preposição de. Então, a regência é diretamente ligada com seus complementos. Então, quando eu falo de regência verbal, obrigatoriamente eu vou falar de objeto, né? E quando eu falo de regência nominal, obrigatoriamente eu vou falar de complemento nominal. Porque quando eu tenho um nome, por exemplo, favorável, eu sou favorável, a não ser que tenham me perguntado. Mas na pergunta, você é favorável à greve? Eu sou favorável. Subentende-se a greve, né? Então a palavra favorável, ela pede a preposição a. Quem é favorável a algo ou a alguém. Beleza? Então vamos lá. Não é um bicho de 7 cabeças, é de menos cabeças, mas dá pra gente verificar o cabelinho de cada um, tá? Tem coisa que é para decorar, tem lista de verbos, eu não vou passar todos, trabalharei alguns, então aconselho que ou veja uma gramática, ou veja o material mesmo da própria PCI, material impresso, né? Para que você memorize pelo menos os principais, que foi o que eu tentei pegar aqui alguns também que mais caem em concursos, tá? Então o que é essa regência? Essa relação de subordinação, de complemento entre o verbo e o nome. Lembra que verbo é aquela palavra que indica uma ação, estado de um ser ou fenômeno da natureza. Ação e estado na natureza são os que mais aparecem aqui, porque o verbo de ligação, ele não pede complemento. Lembra? Ele liga sujeito ao seu predicado. Então, nós não vamos ter o verbo ser, porque ele não pede complemento. Eu sou feliz. Você não vai falar eu sou o quê? Né? Eu sou feliz. Feliz é predicativo do sujeito. Então, o verbo ser é só de ligação. Porque depois é que vocês vão ver os outros nomezinhos dele. E o que é um nome? Zenaide, Paula, Ricardo, Pedro, né? Não. Isso também são nomes, também são substantivos. Mas esses nomes são substantivos, às vezes até adjetivos, né? No caso favorável. E até advérbios, que depois eu vou passar um para vocês. Então, nome é aquilo que não é o verbo, né? Pode ser o substantivo e o adjetivo que também pedem um complemento. Vamos lá para a regência verbal. Já pega na palavra, né? A regência verbal, o termo que manda é o verbo. Então, eu vou ter uma oração, eu identifico o verbo, né? Num período simples, eu vou ter só um verbo. Se for período composto, 2 ou mais. Mas eu vou dar exemplos, na maioria das vezes, do período simples, mas a funcionalidade vai ser a mesma para o período composto. Só que aí o que vai mudar? Nós temos a aula da subordinada, né? Aí você pode rever. O que acontece com a subordinada? Se num período simples eu identifico o verbo e verifico que ele tem um objeto direto, né? Então, comprei uma caneta, eu tenho um período simples, porque eu só tenho o verbo, e eu tenho um objeto direto, uma caneta, porque quem compra, compra algo. Infelizmente, hoje em dia, até alguém, né? Mas vamos pensar na moral. Quem compra, compra algo, compra objetos. E aí, quando eu trabalho com uma oração subordinada, eu vou ter uma oração substantiva exercendo a função de objeto, porque aí eu vou ter 2 verbos, né? Aí então vamos pensar no verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, gosto de sorvete. Só tem um verbo, período simples, objeto indireto. Mas se eu colocar gosto de namorar,
Ou então, gosto de estudar, vamos melhor, né? Para a nossa realidade. Então, eu gosto de estudar. Qual é a diferença de gosto de estudar para gosto de sorvete? De sorvete, objeto indireto, porque não tem outro verbo. Mas gosto de estudar, eu também tenho um objeto indireto, porque tem preposição. Só que eu tenho um verbo, que é o estudar. Então, o que acontece aqui nas orações de período composto, né? Você vai ver que a função é a mesma, então ambas têm objeto indireto, só que na segunda, gosto de estudar, eu vou ter uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta, reduzida de infinitivo. Vamos, professora, vai lá na oração subordinada que você vai entender melhor. Só estou fazendo esse link para tentar explicar por que eu peguei o período simples. É mais fácil, porque agora o nosso estudo quer regência. Só que a funcionabilidade é a mesma lá na subordinada, no período composto. Só que aí eu vou estar trabalhando com duas orações. Aí eu já não posso falar que é só objeto direto ou indireto. Vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, objetiva indireta ou completiva nominal. Tá bom? Então aqui vamos por enquanto com o período simples, para que seja simples, tá? Então o que acontece aqui, ó? Dependendo, você vai aprender com a regência que alguns verbos eles não precisam de preposição, que são os verbos diretos, e alguns precisam de preposição, que serão os objetos indiretos, quando completa o verbo, né? E o verbo, quando ele pede preposição, ele vai ser transitivo direto ou indireto. Quando ele pede, indireto. Quando ele não pede, direto. Eu já chego lá. O conhecimento adequado dessas preposições, ele pode mudar até o sentido, ó. Depois você dá uma paradinha na tela e lê, né? Não vou ficar lendo muito. Mas o que você tem que entender? Quando eu trabalho com regência verbal, eu vou ter alguns verbos que, dependendo da ideia que eu queira dar ao meu texto, ou no caso, a banca queira dar ao texto dela, você vai ter que identificar isso, para saber se o verbo pede preposição, não pede preposição e que tipo de preposição ele pede, dependendo do sentido. Porque aqui, ó, pode parecer igual, mas são diferentes. As três, né? As duas orações aqui e aqui. Por quê, ó? Se eu falar que eu cheguei ao metrô e eu cheguei no metrô, você vai falar, nossa, os dois têm preposição. Porque aqui é o em mais o artigo o, né? Em mais o no. Quando eu chego ao metrô, dá a entender que eu fui até ele. Cheguei à feira, com acento grave, né? Cheguei ao cinema às 20 horas, cheguei à escola agora. Então, quem chega, chega a algum lugar, beleza? E cheguei no metrô. Ah, eu cheguei aqui no metrô, tô aqui. Não, eu cheguei ao metrô. Quando eu chego no metrô, dá a entender que eu tô dentro dele. Eu cheguei no metrô que parou agora aqui, ó. Eu cheguei no ônibus da linha vermelha. Então, quer dizer, eu estava nele e desci. Ah, não acredito. Pois saiba que muda o sentido dependendo da preposição que você use, né? E na de baixo, ó. A voluntária distribuía leite às crianças. O que eu tenho aqui? Distribuir o quê? Leite. Objeto direto. Para quem? A quem? Quem que recebia esse leite? As crianças. Aqui eu tenho um objeto indireto. Agora, no sentido, a voluntária distribuía leite, então eu tenho o que ela distribuía, mas eu não tenho para quem, tá? Então, quem distribui algo a alguém. Neste caso, a oração só tem objeto direto. Com as crianças, é um adjunto me dá uma ideia de companhia. Vai ser um adjunto adverbial, mas essa preposição me dá a ideia de companhia. Essas crianças ajudavam a voluntária a distribuir leite. Para quem? Não sei. E não fez falta na minha oração. Tá? Então, cuidado. Eu tenho dois objetos e as crianças são as receptoras do leite. Na segunda, elas também estão fazendo uma boa ação. Tá bom? Para estudar a regência, os verbos são agrupados de acordo com a sua transitividade. Aí entram os verbos intransitivos, os transitivos diretos, os transitivos indiretos
e os bitransitivos. Geralmente as gramáticas usam transitivo direto e indireto, tanto faz, tá? Mas o que é transitivo? Então pensa assim, pensa no transitar. Transitar é se movimentar, é andar, é seguir em frente. Acho que essa dá mais certo. O verbo transitivo, para que ele siga em frente, para que ele tenha um sentido, ele precisa de um complemento, o transitivo, tá? Então, se eu falar gostei, do quê? Agora, se eu falar cheguei, você vai falar onde? Aí já é curiosidade, né? Só que a palavra chegar, ela já tem um sentido em si. Eu não preciso, chegou o quê? Chegou quem? Chegou a quem? De quem? Não. Cheguei. Ele já tem um sentido. Trovejou. Trovejou o quê? Não dá nem para responder, né? Aí você vê aquela típica, você fala, tem que responder? Tudo que completar verbos intransitivos serão adjuntos. Ou de tempo, ou de lugar, ou de modo. Você fala, cheguei cansada. Né? Então, eu cheguei e estava cansada. Né? Então, ele vai me dar uma noção de predicativo do sujeito. Né? Eu cheguei e estava cansada. Então, os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complementos para transitar, porque eles já têm sentido em si. Canto, danço. Você não vai falar canto o quê? Provavelmente uma música, né? Comprei, eu preciso de complemento. Falarei, quem fala, fala algo a alguém. Mas eu vou mostrar umas pegadinhas também, tá? Então, se eu falar fui, é uma ação que já dá para eu entender. É claro que você vai perguntar, foi aonde? Só que esse aonde não é pergunta de transitividade verbal. Porque se eu falar fui, alguém me perguntou, você foi ao teatro? Fui. Né? Ah, mas eu preciso falar foi aonde? Só que esse daqui, ele não é complemento do verbo ir. Ele é um adjunto adverbial de lugar. Ele me dá uma noção dessa ação. Porque a ação em si eu já entendo. Eu não preciso perguntar. É claro que eu vou dar uma referência, uma informação para ficar mais clara. Mas a ação já é compreendida. Eu durmo às 20 horas. Eu durmo. Às 20 horas vai te dar uma noção do período que eu durmo. Adjunto adverbial de tempo. Tá? Mas se eu tirar o horário, você entendeu. Eu durmo, né? Agora aqui, Ricardo foi para a Espanha. A mesma coisa. Quem vai a algum lugar. O verbo ir, ele tem um significado em si que não precisa de complemento. Então, esses verbos são intransitivos. Não é direto nem indireto. Ele é intransitivo. Ele não transita, ele não precisa de objeto, nem, muito menos complemento nominal, porque eu estou falando de verbo, tá? Um exemplo que eu ia falar para vocês é do verbo falar. O verbo falar, acredito que é o exemplo básico que eu dou. Quem fala algo a alguém. Então, teoricamente, falei o recado à sala, né? Então, eu preciso de um objeto direto e indireto. Ele é bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Mas eu posso falar também assim, eu já falei isso várias vezes para você. E agora? Continua tendo isso, que faz uma função aí de objeto direto, para você, beleza? Agora, se eu falar, ele não fala, ele ainda não fala, ele não fala nada, né? Então você fala, meu Deus, eu não preciso de um objeto indireto para entender que ele não está falando para ninguém. Né? Então, às vezes, o verbo, mesmo ele precisando de dois, fale, sorria. Aí você fala, eu estou dando conselhos para o meu interlocutor sem falar necessariamente o objeto, tanto direto quanto indireto. Fale. Fale o quê? Fale! Não precisa falar, fale alguma coisa para alguém. Então, eu usei somente o verbo falar no sentido intransitivo. Tá? Então, dependendo do contexto, então o verbo pode sim ser intransitivo, ele pode ser transitivo direto e indireto, ele pode exercer a função de um transitivo direto. Então, cuidado, não só memorize, entenda o que é essa transitividade. Eu entendi a oração só no verbo ou eu preciso de complemento?
Se eu não entender o verbo em si, ele não é intransitivo. Ele precisa transitar. Ele precisa de um complemento. Aí ele vai ser transitivo. Direto ou indireto. Então, qual é a diferença do direto para o indireto? A preposição. Se na regência verbal, gostar de, falar para, entregar a, né? Entregar algo a alguém, então eu preciso de um objeto direto e indireto. Então, nesse caso, a regência verbal pede preposição e pede um complemento sem preposição, pensando no bitransitivo. Então, quando a regência me pede complemento, eu vou ter objetos, né? Se for um verbo, objeto, complemento verbal. Se for um nome, complemento nominal, tá? Então, o direto não tem preposição, tá bom? Então, o direto, ele passa direto, sem ter a preposição. O que é uma preposição? Ela une termos, né? Gosto de você. Eu uno o verbo com você. Assim como conjunção une orações, as preposições unem as palavrinhas, né, os termos entre si, dando noção ou de companhia ou de posse, né, que tem aquelas listinhas também das preposições, tá bom? Então aqui, ó, quando que eu uso, aí já entra, olha como o português, por isso que fica um monte de coisa, né? Você faz um monte de link, né? Você está lendo o texto, tem um monte de link. A regência me leva a complemento verbal ou complemento nominal. Porque se eu conheço a regência do verbo, eu sei que pede preposição ou não pede, eu sei que eu vou estar trabalhando com o verbo intransitivo ou transitivo. E aí, se for transitivo, direto, indireto ou bitransitivo. Se eu estou trabalhando com a regência nominal, eu sei que o nome pede uma preposição, essa sempre vai ter, porque não tem o indireto, né? Ela vai pedir um complemento, sei que eu vou ter um complemento nominal. Às vezes, a maioria das vezes com preposição também, tá? Aí o que isso me leva também? Quando eu tenho objetos diretos e indiretos, para não ficar um texto muito repetitivo, então comprei um carro, paguei-o à vista. O que é esse o? Paguei o carro à vista. Então, eu comprei um carro, paguei o carro à vista. Fica repetitivo. Então, eu posso substituir aquele objeto direto por um pronome oblíquo. Então, o pronome oblíquo é aquele que exerce a função de objeto. Lembra? Isso é visto lá em colocação pronominal, já vimos. Se não viu, vai lá. Então, vai estar envolvido também com regência, né? Por quê? Porque se eu estiver trabalhando com um objeto direto, na hora de fazer a próclise, ênclise, né, mesóclise, eu tenho que saber que pronome eu uso. Porque paguei-o é porque eu paguei ele. Então, quando eu estou trabalhando com objeto direto, é esse pronome para os masculinos e para os femininos que eu uso. Ou então, esses daqui, quando a forma verbal termina em R, S ou Z. Então, por exemplo, amar, ó, terminou em R, ela. Como que eu passo isso para uma ênclise? Amá-la. Entenderam? Nossa, isso é regência? É. Porque eu sei que o verbo amar é quem ama, ama alguém. Ama quem? Não pede preposição. Então eu não posso colocar o lhe aqui, amalha, amalhe. Por quê? Quem ama, ama alguém ou algo, né? E aí esse alguém ou algo é um objeto direto. Então, para os objetos diretos, são esses pronomes oblíquos que eu uso. E aí aqui, ó, o no, o na, o m, o n, né? É quando o verbo termina. Se eu falar assim, ó, mandem ela para mim. Como que eu transformo esse ela em algum pronome oblíquo direto? Porque é direto, eu não posso usar o lhe, né? Mandem na. Como que eu falo para você decorar?
Lembra do alfabeto? J, K, L, M, N. Então, quando o verbo termina em M, o pronome começa com N. Aí você não esquece. Então, amem na, coloquem no, julguem no, julguem na, e não é julguem o, julguem lo, porque depois do M vem um N, beleza? E o lhe? Para quando que eu uso o lhe? Para objetos indiretos, tá? Então, entreguei-lhe a rosa. Amanhã eu vou entregar, né? Entregar-lhe-ei. Ou então, entreguei-lhe. Por que entregar-lhe-ei? Entregarei para ele ou para ela a rosa. Como que eu sei que é para ele ou para ela? Porque eu tenho o lhe. E o lhe significa a ele ou a ela. Como que a senhora sabe? Porque a regência do verbo entregar, quem entrega, entrega algo a alguém. A regência do verbo entregar pede um objeto direto e um objeto indireto. Então, a regência me ajuda nos complementos verbais, no caso da regência verbal, e, consequentemente, na colocação pronominal. Porque aí eu sei se eu vou usar o ou a, porque é objeto direto, se eu vou usar lo ou lá, porque são objetos diretos, né? E dependendo da terminação do verbo, né? Ou se eu vou usar no e na, porque também exerce a função de objeto direto, tá? Então, esses daqui só aparecerão para objetos diretos. Para objetos indiretos, é o lhe, tá? Então, como eu sei isso? Regência verbal. Agora, os indiretos, agora sim eles aparecem, ó. Por quê? Eles representam preposições. O que significa o lhe? A ele, a ela, a você. O que interessa aqui é isso, ó. Ao professor, ao diretor, não interessa. O que interessa, para quem que é? Interessa a regência. Quem entrega algo a alguém. Quem gosta de algo ou de alguém, né? Então eu penso no verbo, se ele pede preposição na sua regência, eu já sei que o complemento tem que ter preposição, tá? Aí o objeto, o pronome oblíquo, lá na próclise, na mesóclise, vai ser o lhe ou lhes no caso do plural, tá bom? Quando que eu tenho verbo transitivo direto e indireto? Então eu vou ter um objeto com preposição e um objeto sem preposição, né? Tanto que eu deixei aqui, ó, o e destacado, não foi erro não. É para você ver que eu tenho os dois. Por isso que ele é transitivo direto e indireto, tá? Ou bitransitivo. Então o caso mais fácil é dei o recado aqui vai depender do que eu queira dizer. Se eu dei o recado à secretária ou à secretaria. Se eu quiser secretaria, eu tiro o acento, tá? Secretária, paroxítona terminada em ditongo. E secretaria vai ser uma paroxítona terminada em A. Aí não tem acento, tá? Então aqui é independente. Por que aqui tem o acento grave indicativo de crase? Porque quem dá algo, objeto direto, com artigo, a alguém, dá a secretária. Esse é o artigo e essa é a minha preposição. De onde eu tiro essa preposição? Do verbo dar. Eu tenho dou algo a alguém, tá? Então o verbo dar é transitivo direto e indireto. A mesma coisa o entregar que eu falei várias vezes já aqui na aula, né? Eu entreguei o ramalhete à professora. Eu entreguei a rosa à menina. Qual dos dois tem acento? Quem que recebeu a rosa? A menina. Então o A é normal porque é um artigo, não tem acento. E entreguei... a menina vai ter acento porque é ela que ganhou a rosa. Então vai ficar entreguei a rosa, objeto direto, à menina, com acento grave indicativo de crase, porque ela recebeu. Ela responde o a quem? A
a menina, tá? Tem a presença da preposição objeto indireto, beleza? É só questão de prestar atenção. Agora aqui o que ele fala, ó. Tenha cuidado na hora da colocação pronominal. Olha aqui, ó. Nossa, mas a gente não tá falando de regência? A senhora tá fugindo do assunto. Não. Para eu falar de colocação pronominal, eu provavelmente falei de objeto, né? Eu tenho que saber, dentro da regência, se o verbo ou o nome está pedindo complemento. Porque aí, na hora de transformar em colocação pronominal, no caso aqui, as ênclises, né, que vem no final do verbo, eu tenho que saber se é objeto indireto. Aqui eu já sei que é um objeto indireto, só de olhar. E aqui eu também já sei que é um objeto direto, sem olhar o anterior. Eu vou explicar para vocês o porquê da transformação, mas só de olhar você já sabe que aqui é um objeto direto, aqui é um objeto indireto, porque o lhe é a ele ou a você, né? Objeto direto, objeto indireto, objeto direto e objeto indireto. Como que eu sei? Por causa da regência do verbo, no caso, todos os verbos que estão presentes aqui. A regência dele me pede ou um objeto direto ou um objeto indireto. Vamos ver? Agradeci o presente. Eu agradeci o quê? Eu não agradeci a alguém. Eu agradeci algo que eu ganhei. Então, eu agradeci o presente. Aqui eu tenho um objeto direto. Então, como o verbo não é agradecer o presente, senão seria agradecê-lo, né? Então, aqui eu coloco agradeci o. Por quê? Agradeci ele. É assim que eu leio, tá? Eu mantenho o verbo, porque ele não está no infinitivo, e eu coloco o pronome adequado, já que eu tenho um objeto aqui, porque esse verbo é um verbo transitivo direto, neste caso, porque eu posso pôr agradeci à plateia o presente. Aí esse à plateia vai ter um acento grave, indicativo de crase, porque ela foi a agradecida, tá? Agradeço a você. Olha aqui. Aqui eu só usei objeto direto e aqui eu usei só objeto indireto, porque aqui, ó, é uma preposição. Porque antes de um pronome pessoal, né, eu vou ter uma preposição. Então aqui agradeço-lhe e não agradeço-o, né? Por quê? Porque eu tenho que transformar o pronome oblíquo adequadamente. Aqui tem preposição, objeto indireto, então tem que ser o lhe. Perdoei o quê? A ofensa. Se fosse assim, ó, se já tivesse uma crase ali, né, eu perdoei a quem? A ofensa, aí não dá, né? Ela que foi perdoada, não é? Então aqui eu tenho um objeto direto, eu tenho que transformar com um pronome oblíquo adequado. Perdoei ao agressor. O que é ao? A mais o. Preposição mais artigo. Eu tenho uma preposição. Então aqui tem que ser o lhe, porque é um objeto indireto, tá? A regência do verbo perdoar, nesse caso, utilizou somente um complemento indireto, um objeto indireto. Então, na hora de eu fazer a transformação na colocação pronominal de um pronome oblíquo, que é o que exerce a função de objeto, no caso enclítico, né, porque é ênclise, eu tenho que transformar em objeto indireto, que é o lhe. Paguei minhas contas. Paguei o quê? Paguei elas, né? Paguei-as. Então, objeto direto, beleza? E aqui, paguei aos meus credores. Preposição. Se eu tenho preposição, objeto indireto também. Beleza? Mudança de transitividade, mudança de significado. Por quê? Tem verbo que quando eu coloco de um jeito, dependendo da preposição, né? Se eu colocar a preposição, ele tem um sentido. Se eu tirar a preposição, ele tem outro sentido. Então, eu coloquei os que vocês já veem com mais frequência, tá? O aspirar. Ele pode ter o sentido de realmente cheirar, vamos colocar assim, né? Que é que tá aqui, ó, inspirar o ar. Aí eu uso com artigo. Aspiro o aroma, aspiro a fragrância, né? Então eu tenho artigo, ele é usado como transitivo direto, então o sentido é um. Se eu quiser dar o sentido de desejo, eu aspiro a vaga.
deste concurso. Eu desejo a vaga desse concurso. Desejo a vaga já é uma coisa. Mas voltando para o verbo, aspiro a vaga. Você não vai sugar a vaga pelas narinas, né? Você deseja essa vaga. Então, no sentido de desejar, almejar, ele já vai ser indireto. Aí eu aspiro ao cargo, aspiro a um bom salário, né? E não é aspirar de sentir mesmo, de pôr para dentro, tá? Então, quando é no sentido de respirar, direto, sem preposição. Quando é no sentido de aspirar a algo, né? Ou a alguém, aspiro a você, vai ser difícil, né? Desejo, né? Agora, no sentido de desejar, ter como objetivo, ele vai ser indireto. Legal? Assistir a mesma coisa. Quando eu estou presenciando um jogo, um filme, né? Ou eu estou vendo na televisão, você mesmo está assistindo a minha aula, né? Então, quando é no sentido de assistir, de presenciar, ele é indireto. Ele vai ter preposição. Então, assistindo ao documentário, não assisti às últimas sessões, assisto a novela, ou, tá? Então, quando eu estou só presenciando. Agora, se for no sentido de ajudar, então a enfermeira assistiu o paciente, nossa, assistiu o paciente, fica estranho, né? Mas é no sentido de dar assistência. Claro que aí assistência a alguém já entra em regência nominal, ela vai ter preposição. Mas aqui a gente está falando de verbo, ainda é regência verbal. Então, assistir no sentido de ajudar, prestar assistência, tá vendo? Ó? Assistência a. Aqui eu tenho um caso de complemento nominal, não que ele seja complemento, tá? Eu tenho um nome, eu tenho uma preposição, aí ela exige um complemento. Assistência a idosos, tá bom? Porque quem dá assistência a alguém. Então, as empresas de saúde negam-se a assistir, mas isso daqui, ó, negam-se a quê? A assistir. Essa é uma história. Agora a gente vem assistir quem? Os idosos. Entenderam? Então, aqui eu tenho dois casos de regência. Negam-se a assistir. É uma coisa. Agora aqui, assistir, que é o que a gente quer saber da transitividade, ajudar os idosos. Até se você trocar pelo verbo, você vai ver já, quem ajuda, ajuda alguém, né? Então, ajudar os idosos, assistir eles. Olha aqui, ó. Por que tá los? Porque é ajudar alguém, ajudar eles, ajudá-los, assisti-los, tá? O los também é um objeto direto, ok? Namorar. O namorar, ele é sempre direto. Então, geralmente a gente escuta assim, o fulano tá namorando com a Beltrana. Ele não namora com, ele namora a Beltrana, né? Então, Luísa namora Carlos. Você já põe direto o nome. Que estranho, mas nós estamos pensando não na nossa fala do dia a dia. É claro que se você se acostumar a falar correto depois que você aprende, isso vira um hábito, como tudo na vida, né? Então, se você começa a falar usando as regras que você aprendeu lá na aula de português, isso já fica tão intrínseco em você que você passa a falar e automaticamente a escrever de maneira mais correta, né? Então, quando você vê, não, ela tá namorando com fulano. Ah, não, ela namora com fulano. Não, ela se casa com, mas ela namora o, tá? E o obedecer e o desobedecer, sempre indireto, tá? Eu tô dando as regras básicas, tá bom? Lembrando que são as regras básicas. Então, todos obedecem às regras, então é bom a gente fazer isso também para o concurso. Ninguém desobedece às leis. Obedeça às leis de trânsito, né? Então, lembra que ele vai ser indireto, ele precisa de preposição, tá? Visar. O visar, ele também tem dois sentidos, né? Eu posso usar no sentido de ver, né? Que é o mais comum, né? Cadê o ver em vista? E ele no sentido de dar um visto. Então, se for vistar algo, é sem preposição. Então, ele visou o cheque, ele assinou o cheque, tá? Agora, se for no sentido de visão a algo, né? Aí ele já vai ser transitivo indireto, ó.
ele visa o bem social, eu viso a sua aprovação, né? Então, quer dizer, a minha meta precisa de um complemento, precisa de um objeto com preposição, porque o sentido que eu estou querendo dar é o de objetivo, tá? Então, eu viso a minha aprovação, eu viso ao bem social, né? Agora, se for eu viso o cheque, eu vistei o cheque, tá? Então, essa é a diferença dependendo do sentido que eu queira dar. Se eu quero dar o sentido de assinar, eu uso sem preposição. Se eu quiser dar o sentido de ajudar, de meta, de eu conquistar algo, já é com preposição. É só prestar atenção, né? O esquecer. Quem lembra e quem esquece, esquece algo ou alguém. Aí ele é transitivo. Agora, se eu usar o pronome reflexivo, né? Eu me esqueci, né? Eu preciso da preposição. Então, eu esqueci seu nome. Eu me esqueci do seu nome, né? Então, ó, eu me lembro de você. Eu esqueci você. Quem esquece, esquece algo ou alguém. Quem se esquece de algo ou de alguém, tá bom? Então, quando eu tiver o se ou você, não precisa ser necessariamente o eu, tá? Pode ser você se esqueceu da tarefa? Você se lembra do conteúdo? Você lembra o conteúdo? Deu para perceber a diferença? Então, quando eu tenho um pronome, eu tenho obrigatoriamente uma preposição, com esses dois verbos aqui, tá? O esquecer e o lembrar. Isso também costuma cair nas questões de concurso. Importante, grifado, né? Ó. A norma culta não é norma correta, não é a norma culta no sentido do pé da letra, quer dizer, nossa, como ele é culto, ele é inteligente, quem não fala assim é burro, não. A norma mais correta seria a norma padrão. Por quê? No Brasil inteiro eu adoto a regra para que qualquer um possa prestar concurso em qualquer lugar e escreva um texto, uma redação oficial em qualquer lugar do país usando a norma padrão, que é aquela que é aprendida na escola, né? Que você pode se comunicar com qualquer um do país, independente da cultura, independente de dialetos, porque na pronúncia há muitas variações, né? As variações linguísticas. Mas na hora de eu escrever, a opção é que eu use sempre a regra padrão para que eu seja entendido no país inteiro. Então, a norma padrão pede que os verbos que indicam movimento sempre use preposição, que aí são os exemplos aqui, ó. Eu cheguei a São Paulo, ela desceu ao segundo andar, não no segundo andar, a não ser que eu estou no elevador, eu desci no segundo. Agora, se eu estou falando, ela desceu ao segundo, ela foi, eu estou falando dela. Então, tudo tem pegadinha, tá? Cuidado. Hoje, com esta chuva, ninguém sairá à rua. Eu posso falar para a rua? Pode, que é a contração, para a rua. O importante é que tenha preposição, tá? Porque esses verbos indicam, desceu, né? E chegar. Indicam movimento. Igual o onde e o aonde, lembra? O aonde é quando indica movimento. Aonde você vai? Onde você mora, né? É a mesma situação, beleza? Essa é a regência verbal. Então eu tenho que pensar, achar o verbo na oração, ler o verbo, identificar se ele está utilizando o complemento ou se ele não necessita desse complemento, ele sozinho já me dá uma noção. Cheguei ontem às 11 horas, cheguei ontem, cheguei. Beleza, então ontem às 11 horas me dá noção de tempo, verbo intransitivo, tá? Se ele não precisa de complemento, verbo intransitivo. Se ele precisa de complemento para ser entendido, verbo transitivo. Se não precisa, não tem preposição, objeto direto, verbo transitivo direto. Se ele precisa de preposição, verbo transitivo indireto e, consequentemente, os seus complementos serão objetos indiretos. Aí, na hora de transformar lá na colocação pronominal, lembra, se são objetos diretos, o a e seus plurais, no, na,
e seus plurais, caso o verbo termine em M, né? Mandem-no, leiam-no. E o lo lá, se terminar em R, né? Amá-lo, visitá-lo, cantar, cantá-lo, né? Ou cantá-la, tá? E aí, quando for objeto indireto, sempre o lhe, beleza? E as pegadinhas da mudança de transitividade, dependendo do sentido que eu queira dar à minha oração, tá? Daqui a pouco voltamos com regência nominal.